Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática. Eu me chamo Jéssica e te convido a assistir essa aula comigo. E continuando a nossa sequência de aulas sobre fatoração de expressões algébricas ou fatoração de polinômios. Nas aulas passadas, a gente aprendeu como fatorar pelo fator comum, tá, gente? É importante você saber disso para a gente poder ir agora ver uma outra forma de fatorar. E esse outro método que eu vou te ensinar hoje é a fatoração por agrupamento. Meio que o nome já entrega, né, gente? Agrupamento, eu vou agrupar, né? Eu vou formar grupos. E aí você me pergunta, qual a diferença, então, do fator comum para o fator de agrupamento? Gente, nessa hora, para você saber qual usar, você vai ter que observar a expressão, né? Porque o fator comum, o nome já diz tudo, eu tenho que encontrar um fator comum entre os termos. No agrupamento, né, nesse caso, a gente vai ter letras diferentes. Então, a gente vai ter que separar elas, né, fazer o agrupamento, para então poder fazer a nossa fatoração. E o primeiro exemplo vai ser 7ax² menos 21a mais 5x³ menos 15x. E aí, primeiro, a gente já observa duas letras, né, gente? Já não é mais uma, é duas. A gente tanto vai ter o a, como vai ter o x. E os números também a gente percebe que 7 e 5, eles não são... E a gente percebe também que o 7 e o 5 meio que eles não combinam, né, gente? São dois números primos, então não existe MDC entre eles. Até existe, mas é um. Então, o que a gente faz? Agora que vem a hora do agrupamento, a gente vai dividir essa expressão em duas partes, em dois termos, para a gente fazer cada um no seu cantinho e depois a gente junta. Então, aqui o primeiro, né, eu vou pegar 7ax² menos 21a. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é o MDC do 7 e do 21. E o 7, por ser um número primo, o MDC dele é ele mesmo. E o 21 também vai ser o 7, tá, gente? Por quê? Porque 7 vezes 3 é 21. Então, o fator comum desses dois números é o 7. Só que o 7, ele não é só fator comum, ele não... Só que o 7 não está sozinho nesse fator comum, né, gente? Tem a nossa letrinha A. Ela está nos dois termos, então o a também é fator comum. E no meu primeiro termo, eu tenho 7ax². Esse x, gente, ele não está no meu segundo termo, tá? Ele não é fator comum, é mesmo só o 7 e o a. Então, se eu encontrei o meu fator comum dessa expressão, eu vou colocar ele em evidência. E aí, a gente vai para os parênteses. E agora, vem aquele leve raciocínio. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 7a para a gente obter 7ax²? Para a gente achar o 7a é vezes 1. E para a gente encontrar o x², tá? Só que, gente, o 1, novamente falando, né? Como a gente vai estar multiplicando, não vai fazer muito efeito, não vai adulterar em nada. Então, a gente vai, tirar ele daí. Ficando assim, somente o x². Repetindo um sinal, menos. Agora, a gente vai ter que pensar. Quantas vezes o 7 multiplico para dar 21? 3 vezes. Então, vai ficar x² menos 3. E a gente fecha parênteses. Resultado final, 7a vezes x² menos 3. Essa é a nossa forma fatorada dessa primeira parte, tá, gente? Agora a gente vai para a segunda parte, que é 5x³ menos 15x. Já observando de cara o 5 e o 15, eu sei que o MDC deles é o 5, porque 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 3 é 15. Então, meu fator comum desses dois números é o 5. Mas o x também é fator comum, né, gente? Ele tá nos dois termos. Então, o meu fator comum é 5x. E o que é que eu faço com o meu fator comum? Coloco ele em evidência. Então, a gente vai abrir os parênteses agora e pensar. Quantas vezes o 5x eu vou multiplicar para obter 5x²? 5 para obter 5, eu multiplico 1. E o x para ser x², né? Propriedade das potências, gente. Eu vou ter que somar os expoentes, né? Então, eu vou ter que multiplicar o x por x². Como eu falei que o 1 não faz muita diferença, eu vou tirar o 1 novamente daí. E agora, quantas vezes o 5 eu multiplico para obter o 15? 3 vezes. Repetindo o sinal, vai ficar menos 3, fecha parênteses. Resultado final da fatoração, 5x vezes x² menos 3. Agora, gente, observando, né, essas duas fatorações que a gente fez separadamente. A princípio, elas não se pareciam, não tinha a mesma letra, não tinha o mesmo número. Porém, conforme a gente fatorou, a gente encontrou um fator comum entre eles.
que é o x ao quadrado menos 3. X ao quadrado menos 3 não é o nosso fator comum? Então, o que a gente faz com o fator comum? A gente deixa para o lado de fora, a gente vai colocar em evidência. Só que dessa vez a gente vai agregar parênteses, tá, gente? Ficando, então, x ao quadrado menos 3 vezes 7a mais 5x. Terminou? Sim, gente, terminou. Esse resultado final da fatoração. E se você quiser tirar a prova, basta fazer a propriedade distributiva. Vamos continuar com o segundo exemplo. 2mn menos 15m ao quadrado, n, mais 5mn ao quadrado menos 6m ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o fator comum. Tem o fator comum nas letras? Tem o m, tá, gente? O n, ele não se repete em todos os termos. Então, o n, ele não pode ser fator comum, apenas o m. E os números? Os números a gente vai ter que fazer o MDC. O MDC entre 2 e 15 é 1. E o MDC entre 5 e 6 também é 1. Agora, a gente vai separar em duas partes para ver como que ficaria. Primeiro, 1 vezes mn, e a gente vai pensar quantas vezes eu vou multiplicar para dar 2mn? 2 vezes. Então, vou adicionar aí, ó, o mn em evidência pro lado de fora e vou abrir parênteses e acrescentar o 2. Quantas vezes eu teria que multiplicar o mn para dar 15? 15. Então, aí ficaria 15m. Agora, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 15 para dar 15? Uma vez, né, gente? Então, vai ficar aí 15m. Vamos retirar aí o 1, né, gente? Porque o 1 na multiplicação, ele meio que não adultera nada. Então, vai ficar, então, mn vezes 2 menos 15m. Agora, vamos para a segunda parte. Colocando o m em evidência, já que é o nosso fator comum, vamos pensar quantas vezes eu vou ter que multiplicar o m para dar 5mn ao quadrado. Primeiro que 1, para eu obter 5, eu vou ter que multiplicar 1 vezes 5, né? Então, a gente vai colocar aí o 5 no parênteses. E para dar mn ao quadrado, eu vou ter que multiplicar o m por n ao quadrado. Então, no nosso parênteses vai ficar 5n ao quadrado. Menos, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 1 para obter o 6? 6 vezes. Então, dentro do nosso parênteses, né, repetindo o sinal, menos 6. E para obter o m ao quadrado, m. Que aí eu repito a base e somos expoente. Fechando o nosso parênteses, como ficou essa segunda parte? Então, ficou m vezes 5n ao quadrado menos 6m. E agora você observa. Mexemos e não deu em nada, né? É realmente isso que eu quis propor, tá, gente? Esse não é o fim, nem é o começo. Se você só chegar e fatorar do jeito que tá lá, com certeza a sua resposta vai dar errado. Por quê, gente? Porque a gente tem que analisar, tem que observar. Tá? Então, observando aqui a nossa primeira expressão, eu tenho 2, 15, 5 e 6, né? Então, eu tenho que observar aqui quem combina com quem, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tipo o 2 combina com 6, por quê? Porque os dois são pares. O 5 combina com 15, né? Porque o 15 ele é um múltiplo do 5. Então, primeiro eu tenho que pensar também, gente, não só no fator comum das letras, eu tenho que pensar no fator comum dos números também. Então, a gente vai, ó, reagrupar, né? Afinal, a gente está aprendendo fatoração por agrupamento. A gente vai reagrupar da forma correta. Então, isso significa que você vai apagar tudo que você fez desse último item e começar de novo. Então, a gente vai, ó, reagrupar e vai ficar da seguinte forma. 2mn menos 6m ao quadrado mais 5mn ao quadrado menos 15m ao quadrado n. E aí, a gente vai, ó, separar os dois e vamos fazer o fator comum de cada um deles. Então, a primeira parte aqui, a gente vai ver o fator comum deles. Fator comum entre o 2 e o 6 é o próprio 2, você pode fazer o MDC, ou só pensar, né? Quantas vezes eu multiplico 2 para dar 2? 1. E quantas vezes eu multiplico 2 para dar 6? 3. E a única coisa que eu vou ter em comum aí é o número 2. E a letra que se repete tanto no primeiro termo quanto no segundo é a letra M. Então, o meu fator comum é 2M. E o que a gente faz com o fator comum mesmo? Isso aí, a gente vai colocar ele em evidência. Colocando 2m em evidência, vamos abrir parênteses e pensar. Quantas vezes eu multiplico 2 para dar 2? A gente acabou de ver isso, né, gente? Uma vezinha. E para a gente obter o mn, eu vou ter que multiplicar o m pelo n. Então, no meu caso, aí vai ficar 1n. Lembrando que o 1 eu vou descartar ele, tá, gente? E quantas vezes eu vou ter que obter o 2? E quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2 para obter o 6? 3 vezes. Então, eu vou repetir o sinal. E quantas vezes eu vou ter que multiplicar o m para dar m ao quadrado? Vamos ter que multiplicar o m vezes o m, que aí o só somos expoentes. Então, nesse meu caso, vai ficar 2m vezes
n menos 3m, fecha parênteses. Essa foi a minha primeira parte, agora a gente vai para a outra parte. E essa outra parte é 5mn ao quadrado menos 15m ao quadrado n. Observando o fator comum entre eles, a letra m e n, porque dessa vez eu tenho dos dois lados, tá, gente? Então é m e n. E fazendo o m descer de 5 e 15, vamos obter o próprio 5. Então nosso fator comum desse caso é 5mn. Colocando o nosso 5mn em evidência, abrindo parênteses, vamos pensar aqui quantas vezes eu vou multiplicar o 5 para obter 5. Uma vezinha apenas. E o nosso n aqui, ele está ao quadrado, né, gente? Então, para eu obter o n ao quadrado, eu tenho que multiplicar n vezes n. Então, meu parênteses vai ficar 1n. Lembrando que eu vou descartar esse 1. Continuando com o sinal de menos, agora eu vou pensar quantas vezes eu multiplico o 5 para obter o 15? 3. Então, vamos acrescentar aí o 3. E quantas vezes eu multiplico o m para obter m ao quadrado? Vai ser m vezes m. Então, vai ficar aí 3m. Fechando o nosso parênteses, a nossa expressão final dessa parte vai ficar 5mn vezes n menos 3m. Agora, depois de tanto número na nossa cabeça e letra, vamos juntar essas duas expressões finais. Ficou então 2m, parênteses, n menos 3m, fecha parênteses, mais 5mn, abre parênteses, n menos 3m, fecha parênteses. Gente, agora nessas duas partes, qual o fator comum entre eles? É o n menos 3m. Eu tenho, ó, dos dois lados. Então, o que eu faço novamente? Colocar em evidência o nosso fator comum. Então, a gente vai abrir parênteses, colocar n menos 3m e vamos multiplicar por outro parênteses, outro grupo, que vai ser, então, o 2m mais 5mn. E agora sim, gente, agora a gente chegou ao final. E ainda tem como a gente fatorar essa parte? Tem, porque a segunda parte aí do 2 e do 5, eu tenho um fator comum também entre eles, que é um m, né? A gente colocaria o m para fora do parênteses, colocaria em evidência. Mas vamos deixar só até aqui. E a aula de hoje fica por aqui, tá, gente? E fiquem atentos que vem mais. Tchau, tchau!